Graça e paz, povo abençoado, povo de Deus. Eu tenho nesta manhã uma mensagem, e essa mensagem eu quero falar sobre a família. A família é a coisa mais importante que Deus deixou na face da terra. A família, ela procede de Deus. Enquanto existem muitos homens que falam contra a família, eu estou dizendo não é de homem comum, aquele homem que se diz líder, aqueles homens que se diz que foi levantado por Deus, que são ministros de Deus, que têm chamado de Deus, que são ungidos de Deus, eles têm falado contra a família. Então eu nesta manhã, nesse domingo, do dia 26 de setembro, eu estou falando com você. Um bom dia para você. Se você estiver me ouvindo de dia, uma boa tarde. Os que me ouvem à tarde, uma boa noite para o que me ouvir de noite. Eu quero que você ouça primeiro uma melodia. Eu vou colocar uma melodia que vai falar sobre a família. Depois dessa melodia, eu vou estar falando um pouco sobre a família. Music play mode. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem um horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo
minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Meu irmão, você ouviu essa música e isto fala da família. A família é algo muito importante. Nós olhamos que Deus prezou a família. Deus valorizou a família. Enquanto existe muitos líderes religiosos, fala que nós temos que estar dentro da chamada igreja, deixar a família. Se a sua mulher, se o seu marido não quiser, se os seus filhos, deixe e vem. Ele se apega muito naquela passagem do capítulo 6 de Mateus. E o versículo 33, que eles não entendem o que significa aquilo. Buscai em primeiro lugar o reino, e a sua justiça e as demais coisas será acrescentada. Então nós olhamos que o reino de Deus não tem nada com vida eterna. Não tem nada com estar dentro de uma denominação ou estar fora de uma denominação. Porque o reino de Deus já está dentro de nós. Deus já reina na nossa vida. Onde nós estamos, o reino de Deus já está sobre nós. Agora, olha também para outras passagens bíblicas. Eles olham lá para Mateus, no capítulo, eles até citam, pregam, Mateus capítulo 12, e lá no versículo de número 47, 48, 49, aonde chegou alguém a Jesus e disse: sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E ele diz: quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele estende a mão para os discípulos e diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu é minha mãe, meus irmãos e meu pai. Então isso é um prato cheio para eles. Ele se apega também em cima daquela passagem onde no capítulo 10, versículo 34 e 35 de Mateus, Jesus diz: não pense que eu vim trazer paz na terra. Eu vim trazer a espada quer dizer a palavra. Vim colocar divisão entre marido e mulher, pai, filho, irmão e família e assim por diante. Mas eles não entendem o significado desta palavra. Porque quando Jesus veio, houve entre o povo certas discussão entre família, porque uns acreditavam que Jesus era verdadeiro e outros não acreditavam. Como nos dias de hoje acontece até no meio familiar. Mas nós olhamos para a família e nós vemos que a família é algo tão importante que quando Deus iniciou, lá no início, no Jardim do Éden, Deus colocou ali uma família. Depois desta família, eles se corromperam. Deus levantou outra família, família de Noé. Noé com os seus 3 filhos, suas 3 noras. Depois nós olhamos que esse povo também se corromperam. Deus levantou outra família, que foi quem? Abraão e Sara. Então nós vemos que Deus levantou Isaac e Rebeca. Deus levantou ali Jacó, a família de Jacó. Deus levantou a família, tirou da família de Jessé, que foi o maior rei, que foi Davi. E da família de Davi, Deus tirou Salomão. E nós vemos que esse povo ia corrompendo, só fazendo o que era mal aos olhos de Deus, com sacrifício de animais e tanto pecado sobre este povo. Deus cansou. Em Jeremias capítulo 33, e do versículo 31 ao 33, ele diz: eis que vem dia,
diz o Senhor, ali no capítulo 31, ele diz assim: eis que vem dia, diz o Senhor, que farei um novo concerto com o meu povo. Não o concerto que fiz quando tirei do Egito, mas farei um novo concerto. Escreverei o meu nome nas tábuas do seu coração, e eles serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Qual foi esse concerto que Deus fez? Foi através do sacrifício sangrento do teu filho. E o que Deus fez? Precisava que seu filho nascesse. E o que ele fez? Ele escolheu uma família. A família de José e Maria, para que o Salvador do mundo nascesse sobre este casal. Então é muito importante você valorizar a família. A gente tem sempre visto aí pastores falando contra a família. Você tem que deixar, não dê importância. Eu conheço pastor que já colocou casal separado. Se o seu marido não quer saber de Jesus, sai do quarto, vai para outro quarto, não deita, não dorme mais com ele, põe esse homem fora de casa, faça assim. E aí eu conheço mulher que dorme em quarto separado, sendo cristão, amando de quem? Do pastor. Porque eles ensinam dessa forma. Enquanto Deus uniu, Deus quer a união, mas o homem quer a separação. E nós sabemos que a família tem sido algo difícil, mas nós temos que procurar entender. Eu vejo aí duas pessoas que é muito importante, são especialistas em dar aula de casal, que é o pastor Cláudio Duarte e o padre Cristi. Esses dois, para mim, são os melhores. Você veja o padre Cristi, de Divinópolis, estado de Minas, e vê também o pastor Cláudio Duarte, que são especialistas em dar aula para casal. Porque muitas vezes o casal não está se relacionando bem, não está indo bem, e talvez é uma coisa tão fácil de se colocar em prática, que Deus abençoou a família, Deus abençoou o casal. Eu estava uma certa vez numa reunião de casal e a esposa de um certo pastor começou a contar. Ela disse: olha, nós somos em 4 irmãos, 3 irmãs e 1 irmão. E meu pai tinha por costume de o almoçar e o jantar era todo sentado na mesa, calado. Durante a refeição não podia dar uma prosa, era ali de boca fechada, não podia conversar. Depois que eles terminavam a refeição, aí eles começavam a conversar. Isso era o almoço e o jantar. E ela foi criada dessa forma. E ela conheceu o seu marido, mas ela não sabia, porque ele era de uma família, ela era de outra família. Quando eles casaram, no sábado, no domingo, ela fez o almoço. E ela disse que assim que ela terminou de fazer o almoço, ela chamou o marido para almoçar. Mas ela pensava que eles iam sentar, ela pôs a comida na mesa, pensou que eles iam sentar na mesa, comer, e pegou o prato, pôs na palma da mão, que era o costume na casa dele. E foi lá para a televisão, ligou lá já num programa de jogo, lá num jogo de bola lá, e já começou a deitar e comer. Ela foi lá e desligou. Ele foi lá, ligou, ela lhe desligou. Aí começou já o desentendimento no primeiro dia de casamento. Por quê? Porque ela veio de uma família que foi criada daquela forma, calado. Na hora da alimentação, é a hora sagrada, o pai ensinava assim: vocês não podem conversar. E o outro foi criado diferente. Na hora da comida, o pai pegava o prato, o outro pegava outro prato, ia para a beira da televisão, ligava lá no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, lá, ligava na música, e gritando e tal, jogando baralho e almoçando. Era uma família assim, então, completamente diferente. Então, quando se une, leva um determinado tempo para a família unir. Então, você que está me ouvindo neste momento, talvez você está passando por grande tribulação, por grandes problemas conjugal. Não adianta você esperar pelo seu pastor, campanha, vai no monte,
faz jejum. Não. Esse problema você que tem que decidir. Não vai pelo aquilo que o povo tem dito. Vai por aquilo que Deus tem o ensinado, que é o diálogo. Tenta conversar e ver aonde está a falha, aonde está o erro, para que você possa restaurar o seu casamento. Pastor não restaura casamento de ninguém, igreja não restaura casamento de ninguém. Então não adianta você ficar fazendo campanhas e mais campanhas. Eu conheço pessoas que entravam na campanha, terminava, pastor, meu marido continuou a mesma coisa, minha esposa continuou a mesma coisa. Entra na outra campanha. A pessoa fazia outra campanha lá de 7 semanas, terminava, pastor, continuou a mesma coisa. E a pessoa morreu, a coisa ficou a mesma coisa. Por quê? Deus não tem compromisso com essas coisas que não estão na sua palavra. Isso é você e o seu esposo que tem que procurar se entender. Eu conheço muitos pastores que em cima do púlpito é um santo. Em casa é um demônio, um verdadeiro demônio. E tem muitas mulheres também com título de missionária, de pastora, que lá dentro da igreja é uma santa, chega em casa é uma verdadeira demônio. Então, isso não serve, porque falar bonito, você medir uma pessoa em cima do púlpito, ver lá saudando um, abraçando um, sorrindo para um é uma coisa, mas a convivência em casa é outra coisa. Você vê a pessoa entra abraçado, de mão dada, sorrindo, mas você não sabe a convivência daquela pessoa. Então, se você está passando por esse problema conjugal, esse problema difícil, não busca no seu pastor, nem conta para ele. Porque se você vai contar para ele, ele pode pegar isto e falar em cima do público, que eu já vi. Aqueles homens que não têm prudência nenhuma, a mulher chega e conta o que está acontecendo na casa, a pessoa, por falta de prudência. Porque Jesus disse, ser discípulo como as pombas, mas prudente como a serpente. Sobe no púlpito e fala assim, nós temos que orar, vamos aqui entrar numa campanha aqui, porque a irmã, fulano tal, assim, não está se dando mais com o marido não está se dando mais com fulano, estão em tempo de se separar, então vamos entrar numa campanha. Não conte para a igreja, não vai lá na frente testemunhar, não vai lá na frente servir de espetáculo, dia de ceia, que se chama aí esse dia de ceia, que ceia não existe. Isso daí, para mim, a palavra ceia significa jantar. Eles vão lá nesse dia que são chamados de ceia. Tem alguém aqui que não está se dando bem, e a mulher, na simplicidade dela, vai lá na frente, chama o marido dela na frente e fica servindo ali do que de espetáculo. E depois todo mundo fica sabendo da vida daquela pessoa. Não, procura se entender entre os dois, porque a família é algo principal. Se você tem que deixar o seu marido, não deixe para você ir na igreja. Se o seu marido não quer ir, fica em casa com o seu marido. Se o seu marido não está contente que você não está ali com ele, não vai. Porque talvez o problema é este. O marido não quer ir e não quer que você vá. E você, para fazer birra, você vai. Ou vice-versa. A mulher também não quer que o marido vá, o marido pega e vai. E fica aquele negócio. Então não vai. Que você ganha muito mais não indo do que indo, porque você não vai ganhar nada para ir. Não faz diferença nenhuma você ir e não ir. Porque isso é uma grande mentira. Eu vou buscar a bênção. Você não vai buscar bênção nenhuma. Porque a bênção já está em nós. Porque no capítulo 1 e versículo 4 de Efésios, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Com todas as sortes, não ficou nada para trás. Então não existe esse negócio, irmão, você perdeu a bênção, você não veio ontem, você perdeu uma grande bênção. Não existe isso, perdeu uma grande bênção, porque nós não perdemos a bênção, porque nós já somos abençoados. Deus já nos abençoou. Antes da fundação do mundo, nós já somos. Viemos a este mundo já abençoado. Se você ficar 15 dias, um mês, um ano sem ir na igreja, não faz diferença nenhuma. Porque Deus já mora dentro de você. Você não precisa ir ao encontro de Deus, Deus já está dentro de você. Eu vou encontrar com Deus no monte. Eu vou buscar Deus. Isso não existe. Isso é uma mania
que pegou as denominações, mas eu falo por experiência e por conhecimento que eu tenho, porque eu fui evangelista, eu fui pastor, eu fui professor de escola dominical, eu passei por tudo isso por muitos anos, por mais de 4 décadas. Eu sei muito bem do que eu estou falando. A igreja, ela vive muito de palavra, mas não de realização. Eu nunca vi um milagre dentro dessa chamada igreja. Nunca vi alguém chegar lá e falar assim, eu era cego, agora estou vendo. Eu andava na cadeira de roda, agora eu estou andando. Eu estava canceroso, eu nunca vi. Eu só vejo contar, mas ver com esses olhos meus, eu nunca vi. Vinha aqueles pregadores famosos, cheio, diz que tinha dom para isso, para aquilo outro, para levantar paralítico, mas eu nunca vi nada. O que eu vi era muita pedição de dinheiro. Isso é o que eu mais ouvi e continuo vendo até o dia de hoje. Se você gostou dessa palavra, se esta palavra falou no seu coração, deixa aí o seu like. Inscreva neste canal. Divulga este canal. E que Deus continua protegendo, se você está com problema com o seu conjunto, que Deus continua te abençoando, te fortalecendo a sua vida. Eu estou todas as quartas e sábados trazendo novos vídeos. Graça e paz para todos.